Esse vídeo eu continuo a falar sobre a historiografia e as características que a história assume ao longo dos períodos históricos. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. Na Idade Moderna, a característica do humanismo ela permanece na escrita dos historiadores por conta do movimento chamado Iluminismo a partir do século XVIII. Lembrando que o Iluminismo foi um movimento filosófico, um movimento de ideias, que tinha como premissa o uso da razão, do raciocínio humano para explicar as coisas. Então, segundo os iluministas, a razão, o raciocínio humano, seria a luz que conduziria, que iluminaria o caminho das pessoas a saírem daquele mundo de trevas no qual elas viviam. Daí o termo iluminismo, que vem de iluminar, também chamado de ilustração, esclarecimento. Todos esses termos referentes à luz, à razão. Assim, o iluminismo foi uma crítica ao antigo regime, que teve como características o absolutismo monárquico, ou seja, o poder absoluto do rei, a política econômica mercantilista, que entre outras características ela era a intervenção do Estado na economia, a divisão da sociedade em 3 estados, ordens ou estamentos, aquela sociedade estamental. Assim, durante o movimento iluminista, a história alcançou um certo grau de sofisticação quanto à sua metodologia, em relação à investigação dos fatos históricos, analisando e comparando as fontes históricas. O que vai de encontro com a preocupação dos iluministas com o empirismo, com a experimentação, com a experiência, com a comprovação, em oposição àquele teocentrismo puro, a explicação divina das coisas, como, por exemplo, o direito divino de um rei governar. E uma outra característica que a história teve durante o período iluminista foi um senso crítico acerca do período medieval, chegando até mesmo alguns filósofos iluministas a ridicularizarem aquele período que tinha uma forte influência teocêntrica, dominado pela influência da Igreja Católica sobre a mentalidade. Um período considerado pelos filósofos iluministas como um período de escuridão, de obscuridade, de trevas, por isso Idade das Trevas, quando comparado com o período anterior, que era o período da Idade Antiga. E daí houve uma formulação de 3 períodos históricos pelos pensadores iluministas. O período antigo, que seria o período da Idade Antiga, onde houve o predomínio de uma racionalidade. O período medieval, impregnado de uma irracionalidade decorrente da atribuição de um caráter divino e não da razão para explicar as coisas, para explicar o mundo. E o período moderno, que era justamente o período dos pensadores iluministas, no qual a racionalidade da antiguidade clássica, da idade antiga, do clássico, ressurgia. Eu fico por aqui, mas assista ao próximo vídeo, se inscreve no canal e assista aos vídeos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo vídeo.